Pode começar, por gentileza. Posso começar? Ok, boa noite. Apresenta ele então, Augusto, por favor. Muito obrigado pela presença. Hoje teremos o nosso palestrante, que é o Júnior. Ele vai fazer uma palestra sobre um projeto que ele participou na universidade. O mesmo está fazendo mestrado em São Paulo. E, Júnior, o Flora é todo seu. Opa, muito obrigado. Olá a todos, pessoal. Hoje eu vou apresentar sobre a previsão de demanda de produção de café, um estudo utilizando técnicas de análise e séries temporais em Python. Na agenda da apresentação, eu vou abordar os seguintes tópicos, que é a introdução, preparação dos dados, análise exploratória, modelagem, a previsão, resultados e, por fim, a conclusão. Opa, pulou um. Bem, esse estudo ele foi feito na fazenda Ouro Verde, localizada próxima a Muzambinho e também a Caconde, na divisa entre os estados de São Paulo e também de Minas Gerais. O seu foco principal é a produção de cafés especiais do tipo Araba Mundo Novo. O café assim árabe, foi criado aqui no Brasil mesmo. Ele é um tipo híbrido, a partir de variedades de típica e bourbon. Ele é conhecido assim por seu sabor forte e encorpado. E o café Novo Mundo ele é cultivado assim principalmente em 3 países, que é o Brasil, a Guatemala e o México. Bem, o problema assim que a fazenda acaba enfrentando é em questão da estimativa mais assertiva da demanda futura na produção de cafés especiais do tipo Arábico Novo. Então, a demanda de produção de café de uma fazenda é a quantidade assim de café que a fazenda acaba produzindo para atender às necessidades do compradores, para garantir assim um lucro adequado. Então, para ajudar a fazenda a tomar decisões informadas sobre a produção e o estoque, precisamos encontrar uma maneira assim de prever a demanda futura com base em dados históricos. É aqui que entra em questão das análises temporais. E, por fim, né, são as análises temporais, né, as séries temporais? Ela é um conjunto de dados que estão assim ordenados no tempo e que podem ser usados para prever valores futuros com base em padrões passados. Eles são assim comumente utilizados em áreas como finança, economia, ciências sociais, para prever assim tendências futuras, né, que vai ocorrer. E nessa apresentação aqui eu vou mostrar assim como utilizar essas técnicas de análise temporais para prever a demanda futura na produção de café. E assim eu vou começar explicando como preparar e explorar os dados históricos, escolhendo assim um modelo de previsão, qual que é o mais adequado, como que a gente vai aplicar as previsões para elas se tornar assim mais precisas, e espero assim que essa apresentação ela possa fornecer uma visão geral como uma análise temporal, ela pode assim aplicar em situações do mundo real, no qual a gente pode utilizar o Python para lidar com esses problemas. Então, na preparação de dados, vamos assim tanto ver a questão assim da demanda da fazenda, a gente vai transformar essa série temporal no formato apropriado para a gente fazer as análises. Em seguida, a gente vai visualizar os dados para identificar as tendências e também as sazonalidades, e o que isso vai acabar ajudando a escolher um melhor modelo para a previsão. Depois disso, a gente vai fazer análise exploratória para identificar assim, os padrões sazonais e as tendências da série temporal, além de calcular a parte estatística descritiva para entender a questão da distribuição dos dados. Aí, na modelagem, a gente acabou escolhendo uma previsão com a biblioteca chamada XGBoost. Ela é adequada assim para uma série temporal e faremos questão da parte de treinamento, de testes também, até chegar no próprio aprendizado de máquina.
em qual a gente vai pegar esses modelos e a gente acaba ajustando para que ele se torne preciso e tenha uma certa precisão, para que sirva como um apoio para a própria fazenda. Por fim, assim, a gente vai falar sobre questão dos dados que foram obtidos, vamos também comentar um pouco sobre os modelos e apresentar algumas sugestões, assim, que como poderia estar melhorando no próprio software e como que a gente poderia estar ajustando para N finalidades. E, assim, a gente utilizou várias bibliotecas aqui, como, por exemplo, o Panda, entre outras. E cada uma dessas bibliotecas, ela tem finalidades e possui suas vantagens e desvantagens. E a gente vai acabar abordando um pouco durante essa apresentação. Aí, então, eu espero que essa apresentação ela possa ajudar a todos a entender melhor como que as análises assim, de séries temporais, elas podem ser aplicadas em problemas do mundo real e como que a programação em Python pode ser uma ferramenta poderosa para lidar com esses desafios que acabam acontecendo. A gente acabou escolhendo o Python para fazer essa parte de previsão de demanda do café, porque ela é uma linguagem assim de programação que possui muitas bibliotecas poderosas e que demanda assim de um grupo muito coletivo, porque ela é divulgada no mundo inteiro. Então, a gente pode fazer a parte de análise de tendências e também a parte de padrões, na qual essas análises elas podem ser utilizadas aqui na parte de algoritmos de aprendizado de máquina para construir modelos de previsão que possam ajudar a fazer a antecipação assim, da demanda futura desse café. Mas, assim, para quem ainda não conhece também o que é algoritmo, é importante a gente enfatizar isso, porque ele é um conjunto assim de passos lógicos que são seguidos para realizar assim uma tarefa ou resolução de um problema na programação. E que os algoritmos, eles são escritos assim numa linguagem de programação, nesse caso aqui a gente está utilizando o Python, mas existem vários outros tipos de linguagem, por exemplo, Java, C++ e por aí vai. Cada uma delas tem as suas qualidades e também os seus defeitos, e também depende do nicho que você vai estar utilizando elas. E os algoritmos, assim, ele pode ser simples ou complexo, né? Dependendo muito do que está sendo resolvido, qual que é o problema que precisa ser solucionado. E o Python, assim, ele é uma linguagem de programação que ele é utilizada para diversas tarefas, como análise de dados, inteligência artificial, a parte de automação também, ele é muito utilizado. E ele possui muitas bibliotecas prontas, né? Como, por exemplo, a parte de bibliotecas como o Panda, que também a parte de visualização de dados, a parte de aprendizado de máquina, processamento de imagens. Então, para cada uma delas, a gente acaba utilizando essas ferramentas, essas bibliotecas, que elas servem como se fossem atalhos, que aí você consegue minimizar, assim, a sua programação usufruindo por meio delas. E o que é legal, assim, do Python é que ele é gratuito, né? E que a utilização dele, como ele é muito ampla, a gente consegue verificar tanto vídeos na internet, como também existem várias plataformas comunitárias que divulgam também, se a pessoa tem dúvidas, elas podem acabar ajudando a solucionar esse problema, e por isso que ele é tão importante, né? Mas, e por fim, né? O que é séries temporais em Python e o que é importante, assim, para a parte de análise de dados? É que a série temporal em Python, eles são dados, assim, organizados em uma ordem cronológica. E, geralmente, ele tem uma frequência fixa, como, por exemplo, a quantidade de café produzido. Ela pode ser coletada, assim, como se fosse por dia, por semana, ou por mês. Num caso nosso, a gente acabou coletando por meses. Foram utilizados os anos de 2018 até 2022. E, assim, elas são importantes na parte de análise e também de previsão de demanda na fazenda, porque, assim, ela fornece informações históricas e aí você consegue trabalhar com esses dados ao longo do tempo, assim, permitindo identificar padrões, tendências que podem ser utilizados até mesmo para previsões futuras. E, assim, a análise também temporais, ela é útil para avaliar a questão da eficiência e também a parte de
Opa, acabou passando aqui de novo. Como assim a parte de alteração de colheita, mudança nos dados, os métodos também do plantio, como, por exemplo, a parte de uso de fertilizante e também a parte de análise temporais, assim, ela é uma ferramenta muito importante dos dados, porque ela ajuda a fazenda a prever, assim, a demanda futura de produção de café, na parte de recursos, de parte de gestão, por oferecer várias bibliotecas, assim como eu citei anteriormente, né? Então, como que a gente fez essa preparação desses dados, igual está aqui nessa planilha aqui do lado? Eles foram coletados desde 2018 até 2022. Foi utilizada uma planilha do Excel. Isso daqui também é importante porque tem vários jeitos de você gerar uma planilha para estar adquirindo os dados e também estar mandando ele para o próprio Python. Então, ele leva em consideração assim, a parte do plantio, da produção de café, e ele tem várias peculiaridades, né? Porque, por exemplo, assim, ele atinge o pico, o café desse tipo, na faixa de 5 a 7 anos depois que ele é plantado. Então, são vários fatores assim que a gente acaba tendo que observar para ver como que vai ser esse comportamento ao longo do tempo. E vários outros elementos também que eles podem ser fatores determinantes para a nossa produção, como, por exemplo, a parte do clima, do solo, o manejo da cultura. Todos esses daí são fatores substanciais, assim, para a gente ver como que vai ser esse comportamento. E também ele é um aspecto importante na parte de substituição, até mesmo do pé do café. Como que o próprio fazendeiro ele vai gerir isso? Porque tem vários elementos assim que acaba intervindo para a produtividade e também para a saúde da própria planta em si. E isso acaba impactando na parte dos recursos financeiros para você investir, tanto na parte de mudas, também a parte de previsão de demanda, assim, na parte de produção, ela é muito importante, porque ela serve como uma ferramenta de apoio para a parte de negócios. Porque, em cima disso, a pessoa ela vai conseguir verificar como que ela vai conseguir investir e no que ela precisa investir, sendo que ela é uma ferramenta de apoio, ela não é 100% precisa. Nenhuma previsão assim de demanda de produção, ela nunca vai ser 100% precisa. E o que assim que é importante nesse aspecto é que igual os cafezais, eles têm que ser renovados a cada de 15 a 20 anos, porque senão a produtividade ele acaba declinando. E isso daí é um fator assim substancial e expressivo, entre outros aspectos também, como, por exemplo, doenças ou pragas, que acabam afetando tanto a quantidade quanto a qualidade da própria produção. Então, é importante, assim, destacar que a decisão de substituir ou não o pé de café, ela deve ser tomada caso a caso, e que levando em consideração a parte, assim, da situação da planta, a viabilidade econômica, da substituição, e alguns produtores podem optar até mesmo de fazer a poda da planta para estimular assim, novos brotos e prolongar a vida útil da própria planta. Então, olha como essa ferramenta ela serve de apoio, porque ela vai acabar gerindo e verificando. Então, essa planilha aqui eu acabei cortando, na programação ela está até o 2028, mas ela segue sempre esse padrão, entre ano, mês e a demanda. Por fim, a gente vai falar assim, o que é o Google Colab, né? O Google Colab, ele é uma plataforma gratuita, ela é baseada em nuvem, que permite, assim, escrever e executar o compartilhamento dos códigos em Python. Essa plataforma ela foi desenvolvida pelo próprio Google, né? E ela serve através de serviço do Google Drive. E ela é uma ótima ferramenta, assim, para a parte de colaboração em tempo real, porque ela permite, assim, que vários usuários eles acabem trabalhando junto em projetos, tanto de forma síncrona como também de forma assíncrona. E assim a gente acaba trabalhando coletivo, verificando se tem algum problema, qualquer coisa do tipo, a gente pode estar até mesmo divulgando para amigos, ou se não, em várias redes também para ver, para ajudar, ou até mesmo para você fazer o seu portfólio. Então, assim, na parte assim de coleta de dados da fazenda, o que a gente vai fazer para transformar esses dados, né, na série temporal?
Para começar assim a transformar os dados, coleta, você vê que tem vários parâmetros assim que a gente um passo a passo, né, que a gente tem que acabar seguindo para que a gente consiga ter o desempenho correto, como se fosse igual uma receita de bolo. Você tem que fazer passo a passo, senão você acaba misturando tudo e não consegue atingir o seu objetivo final. Então, primeiro a gente tem que importar os dados da planilha, né? Aí utiliza até mesmo o Pandas, que é uma biblioteca voltada para isso, para a parte de manipulação. Aí a gente acaba definindo os meses, acaba modificando essa parte estrutural de como que a gente vai utilizar esses dados, e depois a gente acaba convertendo a frequência dos dados, né, que é uma frequência fixa. Porque se porventura eu tivesse de um mês e do outro mês não, eu teria que também refinar a programação para que ela acabasse desconsiderando os dados que eu não tenho. Só que o que é importante da série temporal é que quantos mais dados eu tiver, mais próximo eu vou conseguir chegar da realidade. Isso em questão se a programação estiver correta, né? Lógico. Então, a gente vai verificar depois, igual eu falei, a parte dessa ausência, se tem alguma ausência na parte da planilha, e esses valores ausentes, né, eles podem acabar afetando na nossa análise. Então, por isso que a gente tem que tratar os dados. Para depois disso, a gente acaba plotando os dados, como, por exemplo, igual está aparecendo aqui do lado. Eu utilizei também uma biblioteca, e em cima disso, a gente faz a programação, que é o algoritmo em si. E, assim, para realizar esse passo a passo, a gente tem que utilizar bibliotecas do Python, como, por exemplo, igual eu citei anteriormente, igual o Pandas, para fazer esse gráfico que a gente acabou utilizando o Matplotlib, que ele permite, assim, plotar gráficos da parte de visualização, e esse daí é um exemplo, né, que ele consegue desde 2018 até 2022. Você vê que tem esses pontos de 0 e 5, porque do começo do ano, metade do ano, até o final do ano. Então, por isso que tem essas variações. E em questão da próprio quilo, né, dessa demanda. E, assim, a preparação dos dados, como eu citei, elas são cruciais desde o começo até o final. E qualquer erro ou inconsistência, isso daí acaba alterando os seus dados finais, o seu resultado. Pode gerar vários equívocos, ou se não, a parte de imprecisão. E por causa disso que é tão importante a gente saber quais bibliotecas utilizar, porque isso daí também depende muito do nível de variáveis que você está analisando, ou do problema em si que você tem que resolver. Então, depende muito também da expertise assim, do programador para ver como que ele vai fazer essa elaboração. Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre as tendências e sazonalidades. Esse daí também é um dos fatores, igual eu falei, a gente tem que ir polindo os dados, fazendo passo a passo, para que a gente consiga depois, posteriormente, fazer o aprendizado de máquina e, por fim, fazer a previsão. Então, analisar esses dados, a gente acaba descobrindo questão de tendências, sazonalidades, que é importante para a demanda assim, da produção de uma fazenda de café, porque ela ajuda a entender a demanda, como é que ela varia ao longo do tempo, para tomar decisões informadas sobre a produção e também sobre o estoque. Isso daí é importante para a gente saber, para a gente conseguir saber sobre a mudança ao longo do tempo, se ela é crescente ou se ela é decrescente, porque, assim, se ela for crescente, ela é positiva, e quando ela é decrescente, ela acaba sendo negativa. E isso daí são fatores que ajudam a fazenda a entender como que a demanda dele. Por exemplo, assim, se houver uma tendência de aumento da demanda ao longo do tempo, a fazenda ela pode decidir tanto para aumentar a produção ou o estoque para atender a demanda futura. E a parte de, assim, de sazonalidade são variações assim irregulares na demanda ao longo do tempo, que ocorre assim por um determinado período de tempo, como a sazonalidade da demanda do café em épocas de frio, por exemplo. Quando tem frio, você tem que saber como que vai ser esse comportamento, se vai ter uma variação positiva, uma variação negativa, para saber quando que deve ser feito o tratamento do solo,
a fertilização, vários aspectos que são importantes nesse manejo da produção. E assim, como que ela acaba impactando, né, citando a previsão de demanda? Porque essas análises assim de dados, ela ajuda na fazenda para tomar decisões assim mais assertivas, evitando assim perdas de receita, de estoque, a pessoa não gasta mais do que ela deveria. Essa daí ela serve assim como um apoio para uma análise mais cuidadosa dos dados, né, para enfrentar assim como que é esse comportamento ao longo do tempo. E assim, para conseguir gerenciar isso no Python, desde fazendo a parte do tratamento dos dados, né, como eu citei inúmeras vezes como o Panda, plotando eles em gráficos, igual esse daí que eu gerei com o Matplotlib. Também a gente utiliza ferramentas de estatística para conseguir descobrir esses dados. Isso daí é importante porque, igual eu falei, assim, cada ferramenta, cada biblioteca, ela acaba compondo e reduzindo a quantidade de informação que a gente tem que acabar gerindo no algoritmo. A gente consegue reduzir várias linhas de comando através dessas bibliotecas. E assim, esse daí é um exemplo que antes de você aplicar assim, um modelo de aprendizado que vai ser mostrado no próximo slide, ele é importante assim, a gente dividir em dois conjuntos, né? Que é a parte de treino e também a parte de testes. Porque toda a informação que ele gerou até agora é como se ele fosse colhendo de pouquinho em pouquinho e refinando esses dados, né, substanciais para que ele consiga transferir esses dados em um conjunto único para o aprendizado de máquina. Aí, em questão do próprio aprendizado de máquina, né? O que é o aprendizado de máquina? Para que ele serve, né? Então, o aprendizado de máquina, ele é uma técnica da parte da inteligência artificial que ela permite que os computadores eles acabam aprendendo assim, né, com os dados e as experiências que foram passadas, as informações para deixar assim, para ajudar na tomada de decisões, como que ele vai gerar esses dados para a gente. E assim, uma vez programado os passos necessários assim para realizar essa tarefa de aprendizado de máquina, ele permite que os computadores aprendam por meio de exemplos, dados gerados através dos treinamentos, que foi a etapa anterior. Esses dados eles são usados assim para criar modelos estatísticos e computacionais que são capazes de fazer as previsões ou tomar assim decisões com base nesses novos dados de entrada. Porque assim, o que é legal é que esse tipo de programação, conforme vai passando o tempo, tem vários fatores que acabam impactando a produção, seja favorável ou não. E então, sempre você deixando os dados atualizados, eles vão acabar refletindo no seu resultado final, gerando uma previsão mais realista do nosso dia a dia, da nossa realidade, né? E, assim, para utilizar essa programação, a gente utilizou a biblioteca XGBoost. Até o nome é complicado. Desculpa aí, qualquer coisa, vocês me corrijam aí, por favor, hein, pessoal? E ela é uma biblioteca, assim, de a parte do próprio aprendizado de máquina, né? E com isso a gente acaba configurando ela para conseguir gerar, então, a demanda futura. Esse daqui é como se fosse, basicamente, um dos últimos passos para a gente conseguir fazer a programação para conseguir gerar a previsão futura. Então, esse conjunto de treino, assim, ele é utilizado para conseguir realizar esse ponto final, né, que a gente quer chegar ao objetivo em si, da previsão. E para avaliar o modelo, a gente tem que utilizar também ferramentas estatísticas, como, por exemplo, o erro médio absoluto e também o coeficiente de determinação. Basicamente, assim, deixando de uma forma bem grotesca, é como se fosse o erro médio absoluto, é como se fosse uma tolerância, tanto para mais quanto para menos, assim, de forma bem genérica.
E enquanto o coeficiente de determinação, ele varia de 0 até 1. 1 é o pico máximo, é o ajuste perfeito. Só que como a gente vê a previsão de demanda, é igual, por exemplo, a previsão de tempo também, ela segue esse mesmo raciocínio, né? Tanto a coleta de dados de umidade, temperatura, e com todos esses, ele acaba gerando a previsão do tempo em si, fugindo um pouco do assunto, desculpe. Mas enfatizando, porque comparando com o clima também nunca é preciso. Ele nunca é 100% assertivo. Ele sempre tem uma variação entre essas medidas. Então, isso daí também é importante, e por causa dessa parte que a gente acaba avaliando e vendo como que é o nosso comportamento do aprendizado de máquina. A gente consegue avaliar como esse desvio, e se esse desvio ele acaba impactando, porque senão a gente tem que voltar em algum outro dos passos anteriores para a gente acabar refinando a nossa programação, verificando outras bibliotecas, remanejando e estruturando o nosso algoritmo e a nossa lógica de programação, para que a gente consiga sempre um aumento nessa parte de coeficiente de determinação. Só que enfatizando que quanto mais dados que são importantes ao seu determinado assunto, igual aqui o nosso, como, por exemplo, se a gente colocasse a parte de clima, colocasse também a parte dos solos, temperatura, todas essas informações elas acabam complementando e ajudando também na hora que a gente vai fazer a nossa previsão futura, né? Só que lembrando, né, ela nunca vai chegar a 100% preciso. Sempre vai ter a necessidade, assim, de chegar próximo, mas nunca 100%. E é sempre importante a gente sempre realimentar nosso banco de dados para que ele sempre esteja atual, porque fatores externos são importantes e impactantes também na nossa previsão. Bem, pessoal, aí eu vou mostrar, né, que a parte da programação, como que ela gerou os dados em si. Você vê que é mostrado de janeiro até dezembro de 2023, e do lado direito a programação como que foi feita. Esse daqui seria o passo final, de feito todos aqueles passos, feito treinamento de máquina, a gente acabou implementando aí e gerando esse resultado final. E assim, o modelo que a gente conseguiu gerar, ele seria um modelo razoável. Teria como melhorar, com certeza, mas ele serviria como um apoio, né, para vários cenários de tomada de decisões para o próprio proprietário fazendeiro. E aqui é um resultado que a gente tem de demanda quando a gente não faz o passo a passo e quando a gente faz o aprendizado de máquina. Com o aprendizado de máquina, a gente vê que a gente tem uma estabilidade nos dados, enquanto quando não fizemos o aprendizado de máquina, ele acaba gerando uma imprecisão, como se fosse um ponto jogado no espaço. Então, por isso que é tão importante ter essa parte de aprendizado de máquina. Desculpa, pessoal, acabou aparecendo algumas mensagens aqui para mim. Bem, na conclusão, nesse slide, assim, tanto é importante, né, a análise temporais em Python, e ela é uma ferramenta assim muito valiosa para a fazenda, tanto para a parte de tomada de decisões, quanto a parte também de produção e estoque. E é importante lembrar que esse modelo de previsão, ele é uma estimativa, e que outras variáveis elas devem ser consideradas para a tomada de decisões que são importantes. E que assim os resultados obtidos, eles são úteis, né, com certeza, e que a demanda de café, ela pode gerar, assim, previsões de demandas futuras também. A gente conseguiria
para os outros anos também. Mas é importante ressaltar que esse modelo de previsão, ele não é perfeito, né? Ele tem várias limitações ainda, mas tem como você tratá-lo e deixá-lo ele mais preciso. O que é legal desse tipo de modelo de utilizando Python é que cada fazenda ela vai ter uma demanda diferente, seja pelo tamanho dela, seja pela estrutura, parte climática, todos eles acabam intervindo. Então, cada fazenda ela vai ter uma previsão diferente uma da outra. O que é legal é que essa programação ela se torna única para essa fazenda. E que, assim, tem como melhorar, né, esses dados, como, por exemplo, a gente adicionar a parte do clima, o preço do café, economia do país, condição de estocagem, análise de sensibilidade também. E isso daí acaba impactando no próprio cenário da demanda. E que, assim, em conclusão, a utilização de séries temporais em Python, ela ajuda a fazer a previsão e serve como uma ferramenta valiosa para a tomada de decisões e informações sobre a produção e o estoque. Oswaldo, eu fiquei com uma dúvida um pouquinho antes, lá na hora que você mostrou a história, Agradecer a cara. todos. Obrigado. Sim, qualquer. Como é que qual foi o percentual da amostra que você usou para o aprendizado lá? Qual foi a técnica que você usou? Primeiro o percentual, Então, né? Na hora que você... aqui já tem o percentual, mostrando tanto o coeficiente de determinação, quanto também os erros absolutos. A Ah, parte estatística aqui eu acabei reduzindo porque eu pensei que tomaria muito tempo. Então, também nessa parte do percentual, eu eu acabei digo pulando. na base de treino, né? Na hora de você passar para a base de treino, você usou o quê? 70-30? Você lembra, não? Não, agora eu não me recordo. Eu teria que dar uma olhada lá para relembrar. Já faz um tempo que eu fiz essa programação. Próximo slide lá está no código. Tá no código ainda? Não na modelagem, aí está no código a hora que você fala do sketchlearn, não no resultado, para trás, onde você já tinha mostrado Opa. um slide antes. Define data, train data. Não, volta para o próximo. Volta o que você tinha passado. Você colocou lá X. Não, estou lendo, né? Volta o código, volta para o código que estava. Mais um? Mais um aí. Você falou assim, ó, o data frame. Eu tô Aqui, lendo. sazonalidade? Aí, isso. Você falou do data Sim. frame, né? Depois você. A hora que você fala do treino. Acho que é mais um, não? Mais um do treino. É mais um do treino. Mais um do treino. Aqui. Ó, aqui, dividir em treino e teste. Você usou 80-20. É isso? 80-20. 80-20. Tá? Você definiu 20% da base como teste. Exatamente. 80% da base como treinamento e 20% do teste. A amostra também não foi muito significativa, né? A quantidade de... É porque normalmente, Cris, a gente usa 30%, não é? Isso, eu estou usando 70-30 normalmente, mas a gente já viu casos que não foi até menos, né, Anderson? Foi até menos, usaram menos. Sim. É igual, pessoal, esse daqui é um projeto ainda piloto, igual eu falei várias vezes, ele tem como você refiná-lo e torná-lo mais preciso também. Uhum. Esse daqui ele não precisava de tanta exatidão, então acabou desviando nesse aspecto. Oswaldo, De clima seriam variáveis interessantes para o resultado, né? Com certeza, acabariam impactando bastante o resultado. Aí por isso que eu falei, eu utilizei poucos dados nisso daí, teria como a gente refinar ele e melhorar em vários aspectos. Mas aqui só foi uma base, assim, porque o que eu achei legal é que, como reuniões anteriores que a gente acabou fazendo, falando sobre a aplicação de um produto. Esse produto aqui, a gente poderia migrar para inúmeros nichos de mercado, utilizando essa metodologia. Como, por exemplo, numa faculdade, a gente poderia estimar a evasão, quantos alunos vão entrar,
Tem vários lugares que daria para utilizar. Esse aqui é igual uma fazenda de café também. Existem vários outros tipos de produtos que uma fazenda também acaba gerindo. Então, para cada caso, é um caso diferente, porque a gente tem que ver quais são os dados essenciais para que a gente possa estar usufruindo de forma mais adequada possível. Oswaldo, eu sou um produtor de café. Vamos lá na parte Opa! do, vamos lá na parte dos gráficos. Quando você falou para mim, avança um pouquinho para mim. Quando você está me explicando, eu estou viajando como se fosse apresentar um projeto desse para um dono de café. Você falou, volta mais lá, É no aqui? gráfico, não, no gráfico lá que você disse Esse que daqui é o gráfico de não, 2023. a diferença entre um gráfico com aprendizado de máquina e o outro sem. Até que você falou que teve essa parte aí. Essa Aham. parte aí me causou curiosidade na questão de como que eu posso dizer? Sempre quando apresenta alguma coisa assim, eu imagino como se fosse uma venda para um determinado para alguém, né? Uma apresentação para alguém como se fosse uma venda. Eu não entendi essa parte aqui quando você disse que aquele lado ali, que é um gráfico sem uso, e esse daí que tem o gráfico com aprendizagem de máquina, que ele tem uma estabilidade crescente, né? Me fala um pouco desses pontos aqui, uns pontos flutuantes. Eu não entendi bem essa parte, porque aí Ah, sim. eu acho que aí é um ponto muito forte na questão de vender o produto, né? Então, assim, quando você me falou desse gráfico, eu falei, puxa, um momento interessante para a gente estar convertendo uma apresentação, mas eu, sinceramente, eu não entendi qual que é a diferença, uma Então, diferença, assim, e- a diferença entre um e o outro é porque você vê aqui que no gráfico à direita, ele tem mês a mês, mostrando como que foi o comportamento. Até mesmo nessa planilha aqui, ó, ela mostra os resultados, como que foram mensais. Então, sim, você vê que tem um crescimento. ótimo. Enquanto essa planilha aqui à esquerda, como eu não fiz esse passo a passo, eu não fiz o treinamento de máquina, eu não refinei os dados, ela gera uma imprecisão. Aqui você vê que de 2022, quando vai para 2023, apenas se torna um ponto no gráfico. Ele não tem uma precisão mensal. Como que vai ser essa demanda? Simplesmente ele só mostra como se fosse o final, então você não sabe se quantos por cento que ele vai crescer ou se não. Ele se torna completamente impreciso. Ô, Então, Júnior, nesse caso aí você está me apresentando uma equação da reta, aí está me dando uma linear. Quer dizer, então, que Sim. que a produção sempre vai crescer? Mas Não. não no gráfico que a gente está O vendo na que... esquerda, a gente vê que tem alguns buracos aí, por exemplo, de Não, 2020 então, para 21 é que caiu, assim, né? esse daqui eu só mostrei como um ponto de referência. Sempre vai Tá. ter variações. Nesse caso em si, os dados teve esse comportamento. Se não tivesse, dependendo da fazenda, da produção, eles poderiam variar completamente. Então, mas naqueles Então, dados não são mas dados anuais? o que nós não estamos conseguindo entender é onde nós chegamos. O que então, esse gráfico está aonde que a vendendo para gente mim? chegou, o que eu estou vendendo é que assim, eu estou mostrando É. que com aprendizado de máquina, você tem maior confiabilidade. Você consegue sempre ir atualizando os dados e vai mudar o comportamento dela. Elas vão gerar informações mais próximo do real e que vão gerar resultados finais. No outro lá, eu deixei aquele gráfico porque, como é uma apresentação muito breve, se Uhum, girasse esse gráfico aqui, ó, essa tabela, ficaria com um valor único em todos os uhum. meses. Não teria variação nenhuma. Então, você não saberia como que seria o comportamento, por exemplo, como ficaria fevereiro, março ou abril. Simplesmente ele ficaria com um valor único. Então, você não sabe, vamos supor, igual em janeiro, nesse caso, ficou 549. Então, o quanto que eu vou investir, o que aconteceu nesse período, são fatores determinantes assim que ajudam até mesmo o fazendeiro a ver o que ele pode fazer. O que aconteceu? É igual eu falei, essa daqui é uma ferramenta de apoio.
ele só está mostrando na demanda, não está mostrando em questão de tempo, não está mostrando como que está sendo o preço do café ao longo do tempo. Então, igual eu falei, isso aqui ainda é uma programação bem simples. Você Aqui, construiu uma máquina preditiva, né, Oswaldo? A partir do momento que isso. você, por exemplo, poderia colocar essa máquina numa web, e aí você, por exemplo, poderia ter de entrada o período do ano, e daqui para frente, com base em toda a série histórica que ela processou e fez o aprendizado, poderia dar projeção, por exemplo, para os próximos 10 anos, com base em toda a informação que você processou anteriormente. Só que assim, o que é importante é que quanto mais informação você tiver, mais vai aumentando também o grau de precisão dela, né? É igual, vamos supor, se eu pegasse esse dado daqui, que eu só coletei de 5 anos, e quisesse ver daqui a 20, 30 anos, a precisão também dela diminuiria, porque tem vários fatores que vão acabar influenciando. Por exemplo, igual camada que o pessoal fala sobre a poluição, está aumentando a temperatura. Então, esse daí pode ser também um fator chave que pode impactar no clima. O clima acaba desencadeando um problema, sei lá, na parte do solo, alguma coisa do tipo. Então, pode dar uma inconsistência nesses dados se for uma previsão muito longa. Se você não tiver dados, assim, quanto mais dados você tiver, mais longo você consegue ter uma previsão, mas ela nunca vai chegar a 100%. Então, o que você predisse aí nessa demanda de café é que no próximo ano, terminou em 2022, no próximo ano de 2023, você teria aí em sacas, toneladas, ou o que seja essa medida, esse período de meses com essa projeção. Com Né? essa projeção. Quando você plota 2023, ele deu uma crescente, porque a partir de 500 ele terminou em 1.000. Né? Isso. Então, seria, por exemplo, assim, eu teria que produzir isso para poder fornecer. Você usou uma regressão linear, então, para fazer. Isso, exatamente. Aí eu acabei utilizando e por causa disso que eu falei, assim, conforme vai passando o tempo, você vai coletando esses dados, você vai vendo se teve discrepância, igual em 2023 ou não, se eles foram próximos do real, e você também tem que acabar juntando essas informações e jogando também na própria programação. Porque quando você chegar em 2024 e você quiser ter uma precisão mais próxima do real, ela vai conseguir te trazer em cima desses dados que você acabou alimentando a programação. Na verdade, você minimiza o erro da sua estimativa. Com o erro que você está tendo, faz o feedback e realimenta o produtor. Exatamente. Mas isto ainda não está implementado aqui, ou está? Não. Esse Não, né? daí Ok. não. E se você Esse daí tiver foi um sistema... projeto piloto que eu fiz Uhum, quando eu estava fazendo a pós-graduação, no qual um legal. professor meu, ele tem uma irmã que é dona de fazenda. E a fazenda dela é pequena, né, nesse aspecto, Uhum. dessa daí, e que ele estava tendo problemas em questão de gerar demanda, né, porque com esses dados, ele pode ter uma estimativa de quantos funcionários que ele vai precisar para fazer a colheita, porque lá é uma região montanhosa, não tem como você aplicar maquinário novo, assim, porque é um ambiente difícil para você fazer essa coleta Uhum. dos grãos de café. Então, lá é feito manualmente ainda. Então, essa ferramenta que foi gerada aqui, ela serviu como apoio para a tomada de decisão dela. Tá. Mas quem toma a decisão ainda não é o software, é o dono da empresa. Não, é, É o é o dono. dono da empresa. Porque, é Uhum. igual eu falei, aqui eu só coloquei um dado. Quanto mais dados tiver, mais próximo do real é. Uhum. Mas tem fatores que são imprevisíveis, como, por exemplo, a pandemia. Pandemia é alguma coisa, foi algo bem Concordo. atípico. Então, são fatores que a gente não tem como prever.
Mas tem Então, coisas típicas que a gente consegue incluir nessa planilha para poder tornar o tem, cálculo melhor, por exemplo, geadas, vendavais, essas coisas que já se tem, você já tem o histórico ambiental para poder incluir também como fator de risco, Da né? região. exatamente. Da É, região. Você... Sim, com certeza. O Cris falou uma coisa extremamente importante. Quando se trata de um ambiente desse, o fator de risco, né? Ele é primordial para estar implementando dentro desse conceito, né? Tá falando não posso de tomar só como consciência a linearidade do negócio. isso, Né? Eu tenho que colocar os indicadores de risco também para poder saber, por exemplo, quando lá em 2022 deu uma queda na produção, não é porque o mercado quis menos, é porque teve uma geada ou porque teve uma praga, alguma coisa assim nesse sentido, que derrubou a produção. Ou gestão de porque teve, risco, né? por exemplo, teve um acesso de mercados latino-americanos aí, produtores de café da América Central, que derrubou o preço do café. Tem algumas coisas que a gente precisa incluir quando a gente está falando numa questão mais de produto mesmo, né? Eu não posso só Sim. usar a regressão linear e dizer que isso vai ser demanda. Não, então, igual eu falei, esse daqui é um projeto piloto, né? Eu acabei utilizando uma Não, a das gente já está disciplinas. partindo desse ponto aí. O que eu e o Anderson a gente está tentando levantar é como a gente vai esculpir isso para um produto. Ah, sim, Como exatamente. a gente vai encapsular isso no produto? Quais são os fatores que a gente vai ter que incluir nisso para transformar isso no produto vendável, né? Ou por demanda, ou dentro de um software, né? Ou como uma consultoria, alguma coisa assim. Ok. Não, Exatamente. Esse que tecnicamente, foi o propósito, assim, dessa apresentação, né? É tentar estimular, assim, ideias de possíveis produtos, porque foi comentado na reunião passada que é um dos propósitos desse grupo. Então, Uhum. é bem interessante isso daí que você está fazendo, é super, concordo plenamente, assim, é muito legal. E quanto tempo você demorou para fechar esse desenvolvimento toda mais desenvolvimento, estrutura? Demorou um tempo? Pouca coisa, foi uns 15 dias. 15. tá, os dados foram fornecidos por... Então, foi fornecida pela irmã, que é a proprietária, que era a irmã do meu professor. Tá. Uma dúvida aqui, Oswaldo. Você conseguiu checar a veracidade dessa demanda? Porque você vê que em janeiro, fevereiro, março, se isso foi uma verdade ou não, Não, eu não e consegui seria checar fácil de ainda. fazer, né? Seria interessante, né? Eu teria, eu vou ver se eu Porque, consigo estar é, retornando nesse aspecto, porque assim. Teria validaria que, muito. com certeza. Né? Muito obrigado. Aí. Eu que Obrigado, Eu agradeço. acho que Parabéns aí, parabéns pela apresentação. muito bom. os dados da Agradeço. Embrapa seriam excelentes para a gente poder cruzar esses dados, né? Como o Renê falou. Com certeza. Hoje você tem uma quantidade grande de empresas que estão fazendo principalmente análise do campo. A Zeus, por exemplo, ela tem uma demanda dessa. Como que é? A John Deere também de agricultura de precisão, né? Então, o que ocorre? Eles têm estações, chama estações de weather, né? Estações de tempo, e que eles pegam, né? Conseguem recolher as informações de temperatura, pressão, umidade, vento, direção de vento, e joga tudo numa RTU, unidade terminal remota, e que vai para um data logger, e depois esse data logger vai para uma central, né? E a partir daí eles fazem, aí você pode usar ferramentas de inteligência artificial, pode usar as coisas. A partir daí eles fazem análise desses dados e conseguem ter certeza falando de minutos, né, em termos de colheita, plantio, corte, tratamento de solo, tudo, 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 tudo. Aí eles juntam com drone, tudo, e completaria, né,
esse estudo seu, né, gerando uma quantidade muito grande de dados. Porque aí faz exatamente. sentido mesmo, até o Anderson falou aí, mas são 30, né? Pô, se você tem dezenas, milhares, quiçá milhões de dados aí, você tem uma resposta quase que certeira, né? Bem assertiva. Ela vai caminhando, na realidade, com uma resposta assertiva, principalmente que essas bases de dados vão crescendo. O grande problema é depois como você vai trabalhar essa base de dados gigantesca, né? Eu não, Então, Reinaldo, eu não você me tem que avaliar preocuparia quais são tanto. os pontos cruciais, né, para a sua análise. Por isso que eu falei assim, muda muito de nicho para nicho, ou até mesmo de produto, igual dessa fazenda, que é o café, mas se fosse soja, entre outros elementos, cada um tem as suas características próprias. Então, a gente tem que ver qual o ponto que quer atender para ver quais são as informações cruciais para a gente estar gerindo na própria programação. Um dos pontos que não é que eu me preocuparia, é que eu acho que deve ser levado em consideração se, por acaso, vamos pensar um pouquinho mais para frente, vamos supor que isso se transforma em um produto. Como que você vai vender esse produto? Você vai chegar para um fazendeiro e vai falar o que para ele? Falar, olha, eu tenho um produto aqui que usa séries temporais que te dá o resultado da sua produção daqui a 2 anos. Então, essa informação dá para você atingir várias coisas, como, por exemplo, a parte de consultoria. Daria para você virar um consultor nesse aspecto para atender esse cliente, porque, igual eu falei, esses daí são dados únicos que vai atender determinado esse cliente. Ou senão a gente também pode fazer a parte de venda do software e também a parte de gerenciar esse software. A parte de relatório, melhoria constante, a gente poderia ver. É igual, por exemplo, softwares online, assim, que você acaba pagando ou anual ou mensal. Depende de como que a gente vai gerir, né, esse produto. Quem que vai ficar responsável por determinados fatores. Então, por isso que eu falei, desde consultoria até mesmo a prestação do próprio software direto para o cliente. Mas depende de como que o grupo vai reagir a isso, né? Se vai ter alguém com disponibilidade para indo até na empresa, ou se até mesmo por telefone ou videoconferência a gente conseguiria atender ele. Tem que ver esse passo inicial, né? Para a gente ver como que a gente vai gerenciar esse software. Bom, muito obrigado. Eu acho que a chat, apresentação foi excelente. Eu acho, não, sua apresentação foi ótima. Tá? Parabéns. Mais ou menos. Oswaldo, no chat eu coloquei um levantamento de safra de café de 2023. Nele a gente vai conseguir dar uma olhada no que eles exploraram para identificar a previsão de crescimento da safra para esse ano. Então, eu acho que consegue tirar algumas variáveis que a gente precisava preencher, algumas lacunas na planilha para poder chegar no mesmo resultado. Porque ele leva em conta, por exemplo, a área em produção, né? O aumento da área em produção, a redução da área de produção, as variações. Dá Então, uma... é igual nesse aspecto aí que eu falei da poda também. Se a gente voltar no gráfico aqui, ó. Então, passou. Teve também, ela acabou subindo, porque, como eu falei assim, o café em si, ele demora 5 anos para começar a produzir. Para começar a produzir. Então, tanto essa parte assim do gerenciamento, você tem que avaliar também. Então, eles começaram a produzir, plantar, e depois começou a ter um efeito, por isso que teve esse aumento. E quando teve essa queda expressiva, é que eles fizeram também a poda para pensar no futuro. Porque conforme vai passando o tempo, também esse tipo de produto, café, para esse tipo de planta, ela acaba caindo também a eficiência dela de produção. Então,
Tem vários aspectos assim que você tem Quanto que mais observar. velho o pé de café, menor o nível de produção dele. Tanto é que tem a poda. Exatamente. Aí por isso que você tem que podar, ou você tem que Uhum. ver outras maneiras de como que você pode ou continuar com ela, ou se você tem que fazer essa poda realmente, Ok? entendeu? Aí essa ferramenta, ela serviria também com apoio nesse aspecto, porque você conseguiria ter uma visão mais ampla. Mas é igual eu falei, sempre vai ser uma ferramenta de apoio para tomadas de decisões. Você tem que ver outros aspectos também que são fundamentais. Belezinha. Só uma curiosidade, Oswaldo, você usou o Colab lá do Google. Você chegou a usar em algum momento, na época que você fez esse trabalho, o Jupyter Notebook lá com a Anaconda? Não, Chegaram a apresentar? Não, né? não, eu usei só esse mesmo, que era Chegou mais a fácil, não precisa nem instalar nem nada, aí eu exatamente. já direto. Mas você pode baixar, Alexandre, o notebook feito no Colab, ele roda no Anaconda também. Eles são intercambiáveis. Com São Jupyter, A única coisa que difere o Anaconda do Jupyter é o processo de PIP, quando você dá a instalação dos pacotes nos dois. E cada um tem o seu formato, mas as bibliotecas são compatíveis. eu usei bastante. Eu fiz um curso de extensão e usei Usou bastante. Anaconda, né? Usei Anaconda com o Jupyter Notebook instalado. Eu gostei, eu gostei que o professor Reinaldo falou. Ele pontuou algumas coisas que são extremamente importantes. Eu acredito que essa apresentação da, da como é o nome daquela empresa que você falou, dos dispositivos? Zeus. Zeus, Zeus. eu estava participando Você estava, né? eu estava. E ele falou uma coisa extremamente importante, que são os sensores, né? O investimento que foi feito ali para sensores de alta precisão. Eu acredito que para um desenvolvimento de um produto, de um software desse, o que vai agregar valor e que vai agregar mais confiabilidade do cliente vai ser esses dispositivos aí, né? Que porque o produtor, é como o professor Augusto falou, ele falou assim, mas e o produtor? Quando você passa para ele essa situação, como que ele interpretou isso? Como que ele vai, como que eu posso dizer, utilizar isso? De que forma? Qual que é o conceito que ele quer, né? E aí você respondeu a questão de consultoria e tal, mas no meu modo de ver, esse é um software que vai disponibilizar de um aprofundamento muito grande em diversos fatores, né? Quando se trata de fator externo, de ambiente, é extremamente interessante essas questões de dispositivo. Então, é uma coisa assim que vai, na minha opinião, vai muito além do software, né? Vai a questão dos sensores, do que o Cris acabou de falar, de dados. Então, é um, é um pouco complexo, mas também extremamente interessante. Sabe o que? Pegaria e discutir aí, né? Acho que complementar seria essa. Não, não, o que vai na realidade e o que vai dando mais precisão é o tamanho do banco de dados que eu vou tendo e com histórico com o tempo. Porque se eu tenho uma amostra muito pequena, ela é uma amostra, ela simplesmente não corresponde a uma realidade. É uma realidade muito restrita, é um microcosmo, né? Muito, já com micro muito pequeno. Então, na medida que eu vou aumentando essa base de dados, e ela vai ficando histórica depois com o tempo, e depois com os anos ela vai se repetindo, aí eu começo a buscar padrões. A verdade é essa. Deixa eu falar aqui para frente, que eu estou com dois dela. Aí ela vai buscando padrões. E na medida que ela vai buscando padrões, se você tiver uma ferramenta de inteligência artificial que vai analisando isso, ele começa a gerar um aprendizado. Porque a máquina, o software aqui, vamos falar o software, ele não tem uma vivência do que ocorreu no campo. A vivência vai se dar com a análise dessa base de dados ao longo do tempo, né? Fazendo o data lake, né? Que é o data analytics, mas com o tempo. Então ele vai começar a perceber, caramba, choveu tanto, temperatura tanto, eu tive tanto de café. Choveu menos,
a temperatura subiu, eu tive uma variação nessa demanda. E aí ele vai buscando precisões ali, até que você começa a agir depois no campo, mas com uma certeza, assertivamente. Olha, eu quero produzir tanto. Para produzir tanto, de acordo com o meu histórico, que é o aprendizado, e eu vou ter que investir tanto em adubo, fertilizante, correção de solo. E aí, quando? Qualquer hora? Não. Eu tenho o dia certo e talvez eu tenha o minuto certo para fazer isso. A hora certa, vamos colocar isso. Então, eu tenho que fazer no dia 15 de janeiro, nos últimos 10 anos, eu percebi que se eu corrigir o solo dessa maneira, no dia 15 de janeiro, no dia 30, eu vou ter uma determinada produção, ou número X de mudas. E eles estão carregando cada vez mais assertivamente isso, né? Diminuindo os tabloides ali, as divisões, né? Porque você tem várias divisões com solo com a mesma característica. Diga. A gente chama de terroir, os microambientes que permeiam a situação, e aí, às vezes, um determinada altitude, ou uma barreira que tenha no terreno, por exemplo, pode mudar o microclima e aí classifica um novo terroir. Né? Uma série de... Eu quase fiz um trabalho parecido para uva, né? Onde a gente estava propondo, para uma época, para um cliente, justamente isso. Primeiro, ter uma base histórica grande, né? Montar uma base histórica grande com data lake, com o máximo de variáveis possíveis, que foi o Oswaldo que você falou, Reinaldo, além de solo, a volumetria, ter outras variáveis, como o clima, variação do café, cepa, né? Microinformações do solo, umidade, acidez do solo, índice pluviométrico. Então, tudo que você conseguir colocar a mais de informação e montar um data lake, uma informação muito grande, e não só usar linear, como o Oswaldo usou aqui, avaliar qual é o método que melhor se adequaria a todo esse conjunto de informações, e aí você teria uma assertividade muito maior. Né? Sem dúvida. Falou, isso foi um trabalho inicial, preliminar, com poucas informações, mas isso é muito rico quando extrapolado dessa forma. Ele praticamente usou aí, em linhas gerais, aí, um Perceptron com um nível só. E na linguagem de inteligência de machine learning, né? Porque daí você já está caminhando para o deep learning, né? Na realidade, você usou um Perceptron de uma camada só. E, de repente, se eu tenho uma base de dados maior, eu consigo usar várias camadas, eu tenho uma retroalimentação melhor e eu consigo ter um processamento mais assertivo ao final. Mas claro, é uma situação que você falou que implementou em 15 dias, né? Foi bem rápido. Assim. Mas que seja um mês, que seja... Aí a gente está falando uma coisa, talvez 1 ano, 2 anos, só de análise de código, você já teria um crescimento aí da base de dados histórica, já ficaria bem maior. A gente está falando uma coisa de 2, 3 anos, e para que eu tivesse uma assertividade, talvez 3 anos ou mais. Isso na formação da base de dados. O software é o mesmo, nem precisa mexer no software. A modelagem foi feita com todas as coletas, você não mexe mais nas variáveis, você começa a avaliar durante um tempo mais longo, você só vai tirar insight de todo esse data lake, de todas as informações que foram processadas depois de 3 anos, porque você começa a ter cíclico, né? Você começa a cada ano e comparar para você poder tirar insights dessa massa de dados. Antes disso, eu até conversei com o Júnior, na realidade, o Augusto, que gosta bastante disso, na realidade, ele fez um desenvolvimento de praticamente um método, aplicou na metodologia, claro, mas esse método é fixo, né? Essa chave de Fender é fixo. Na realidade, ele pode implementar muito mais depois na metodologia. A metodologia pode crescer depois e ficar alguma coisa mais evoluída no bom sentido, né? Evoluir não quer dizer que melhorar, mas evoluir no sentido de ter uma maior precisão nas respostas. Eu acho que pode caminhar bem por aí. Ele praticamente desenvolveu um método e aplicou uma metodologia, mas essa metodologia acaba sendo muito restrita
face ao quê? Ao tempo que ele está usando, face ao tamanho da base de dados. Ele está no R2 Pode falar, também, né? Tomás. Ele tem duas. Ele só usou uma variável, não por culpa dele, mas sim pelos dados que ele tinha na época. E eu acho que aí Na época eu só consegui contribuição, né? A contribuição para futuros trabalhos, né? Que é a metodologia acadêmica, né? Pô, você chega, você faz mestrado, esse não é um trabalho de mestrado, mas, por exemplo, pode até mesmo fazer o mestrado e você chegar à conclusão que aquela metodologia não resolve. Isso também não deixa de ser errado. Mas ela não resolve por causa disso. E você mostra as diretrizes para ela depois poder funcionar, né? Isso é válido também, dentro do ambiente acadêmico, né? Por exemplo, mesmo, a minha dissertação ela vai seguir meio que esse raciocínio que eu acabei seguindo hoje. Porque eu estou fazendo a coleta de dados com acelerômetro e com a planilha que vai ser gerado, eu vou começar aquelas etapas para fazer o aprendizado de máquina, para ver se realmente eles acabam atingindo com a nossa realidade. O que eu estou fazendo é a parte de análise de tronco, mas vai seguir assim essa mesma lógica de programação parecida. Talvez eu tenha que fazer alguns ajustes, mas segue esse passo a passo. Então você vê que... A sua análise é mais uma discriminação, não é? Você vai discriminar tem ou não tem, não é? Lá eu vou fazer isso. Só uma coisa, o Argolo vai precisar ir. Muito obrigado, Argolo, Obrigado. da presença. Obrigado, até mais aí. Vou sair aí. Estou pegando o voo cedo. Vai na paz. Vai na paz. Não vai dar tempo. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Então é essa linha aí. Mais perguntas? Obrigado aí pelo Aldo ter entrado aí. O Aldo estava meio atrapalhado aí, ele me falou aqui no chat. Obrigado por ter passado aí, ter entrado. Muito, muito contente aí de vê-lo aí. Pena que perdeu uma boa parte boa, mas isso aí vai estar sendo gravado agora. Né? Não, na verdade, eu perdi tudo. Eu cheguei só no final mesmo. Aldo, Peço eu te mando, assim que terminar, eu mando o vídeo. Se você Você ganhou boa noite, os agradecimentos. Né? Especial, é verdade. Hein? Não foram todos que ganharam só... Nem todos ganharam isso. Não, problema caseiro. Eu tinha que fazer comida aqui em casa. Entendeu? Problema de pai solteiro. A gente entende. E eu vou ter que sair novamente. Foi só para eu vê-los bonitos, lindos, saudáveis. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Entendeu? E eu vou ter que novamente sair. Mas, Augusto, depois você manda para mim, aí eu assisto com calma. Tá bom, então. Tá? Eu estava mais feliz agora há pouco, porque o Corinthians estava perdendo, mas ele conseguiu empatar. Só isso para dar o opinião. Desculpa te dizer, mas aqui é um grupo onde a gente só joga badminton. E é algo com inteligência artificial, né? Bom e velho Então, Luxemburgo. Bom e o velho Corinthians Luxemburgo. Voltou às raízes. Não participa. A gente só joga badminton aqui com a raquetinha. Desculpa te dizer, você está fora disso. Tá certo. Porque o Palmeiras ganhou no sábado. É verdade. Vamos falar de badminton, é melhor. Pessoal, um abraço. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Só entrar para atrapalhar. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Se alguém mais precisar sair, por gentileza, a presença de todos é importante, mas se alguém mais precisar, fique à vontade, não atrapalhe a sua noite. Mais questionamentos, acho que foi muito boa. Não sei se alguém mais tem questionamento. Pedro, Patrick ficaram quietinhos, o Anderson falou, o Pedro passou lá atrás uma hora corridinho, ali o filho do Anderson ali passou bem corridinho ali com a camisa também não falou nada com a gente, não falou nem boa noite. Eu pensei que ele ia passar e falar boa noite, nem falou nada, mas... Eu falei para ele, não atrapalha não, fiz assim, não, nem vem. Já meteu a mão no menino.
Questionamentos, o Felipe está quietinho. Eu queria colocar duas coisas, duas ideias. É possível, não? Sim, Por claro. favor. Com certeza. São duas coisas que eu tenho, assim, sempre que eu procuro procurar uma visão prática, né? Então, quando você falou aí, Reinaldo, da estação meteorológica, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de comprar uma estação meteorológica bastante interessante lá para o projeto do SUB, que vai coletar a base de dados, está coletando. Na realidade, eu não sei porque a gente compra, o meu trabalho lá é fazer especificação, comprar, e eu acabo não vendo funcionando, mas eu vou falar qual que era a ideia. Você formar uma base de dados, essa base de dados é conectada com o CNEM, não sei se você conhece o CNEM, e a gente, Conselho Nacional de Energia Nuclear. Tá bom. E para quando, por precaução, obviamente, quando é provável vazamento de energia nuclear, a gente saber para onde está indo a pluma, né, para evacuação da cidade, de tomar algumas providências em função de um possível vazamento radiológico, né? Esse é uma coisa que está ocorrendo, ou seja, essa base de dados enorme está sendo criada ali naquela região lá de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro. Então, pensei numa coisa desse tipo, em oferecer um produto nessa direção. E o segundo está correlacionado também aqui a esse trabalho que eu faço aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o Data Lake, né? A gente está montando, ainda está em estudo esse Data Lake, porque a Prefeitura ela precisa ter informações de clima, né? Do histórico de chuvas, para ocorrências que estão cada vez mais constantes aqui na cidade do Rio de Janeiro, para você tomar providências de evacuação e tal. Além disso, nós estamos colocando aí 10.000 câmeras de CFTV que vão nos permitir aí também fazer detecção facial, né? Análise facial, e formar uma base de dados. Então, existe um plano desse Data Lake. E eu acho que esse software pode nos ajudar, ou esse trabalho pode se tornar um produto nessa direção também. Por favor, me critiquem aí o que vocês acham dessas duas ideias. Eu gostei da ideia, muito bem observado. É uma das utilizações que a gente pode estar usufruindo em cima dela. E que se vocês toparem, estou dentro. Vamos que vamos. Renê, você só evitou de mandar uma mensagem depois, tá? Você tocou no assunto que eu ia tocar. Justamente pensando em você mesmo, no que você está fazendo, que eu estava pensando este projeto. Qual? No Data Lake ou no CNEM? Data Lake. Tá? De alguma forma... Isso é bastante interessante mesmo. Bem interessante. Tá. Agora, precisa também saber o que se deseja detectar do Data Lake, né? Renê, você conseguiria no dia 15, fazer um apanhado disso para a gente começar já a dar um passo maior que a perna? Apresentar um projeto, uma necessidade, um mote. Olha, eu tenho isso. Como que a gente poderia andar? Lógico, dentro, considerando as proteções aí. Eu não sei até que ponto o projeto tem um NDA aí envolvido, até que ponto você pode falar, considerando as coisas que você possa falar para a gente, que não tem aí um agreement com alguém aí, com a empresa, com alguém, poderia ser interessante a gente discutir, olha, tem uma necessidade disso. Como a gente poderia pensar nisso? Seria
um brainstorm com todo mundo aqui, uma participação coletiva, aqui, um mutirão de ideias. É uma possibilidade, e talvez a gente caminharia o que a gente falou na outra apresentação, né? Que é a gente pensar no desenvolvimento de um produto, de uma solução, talvez fazer um paper no primeiro momento. Você me perguntou logo no começo, né? Aqui foram votados da outra vez, artigos, publicações, e foi mais votado um desenvolvimento de um produto, né? Na linha aí que a gente conversou também. E talvez uma apresentação dessa sua seria interessante para a gente ver um mote, lógico, desde que você possa comentar sobre o projeto, desde que seja um projeto que você possa falar do que estão pensando. Eu acho que seria válido, uma contribuição muito interessante para a gente já tentar pensar num produto, né? Pô, como que a gente faria isso? De que maneira? Qual a contribuição de cada um? Como que eu contribuiria? Eu não ia contribuir em nada. Não tem problema. Isso aí não tem nenhum problema com relação ao NDA, Reinaldo, porque são projetos que foram... essa aquisição foi uma publicação aí que nós colocamos no mercado e qualquer um poderia pegar e ter acesso a essa informação do que vai ser feito, do que foi pensado em fazer, pelo menos com relação à estação meteorológica, com o envio de dados à Epucnem. Isso aí a gente pode colocar aí, também não seria 2 slides sobre esse assunto. O Data Lake, eu vou conversar com o Thomson. O Thomson é um rapaz, com o senhor que trabalha aqui na prefeitura do Rio de Janeiro, ele que é o mentor dessa ideia. Eu posso ligar para ele, obviamente eu tenho bastante contato com ele, e aprofundar o que ele... Até tem alguma coisa do que ele propôs de Data Lake, né? Mas queria conversar um pouco mais, porque isso deve ter evoluído há um ano, mais ou menos, eu vou falar sobre esse Data Lake. Ele pode apresentar também. É bem-vindo. Sim, seria uma ideia, E aí a gente caminharia na direção do produto, porque eu pensei em fazer uma apresentação, Reinaldo, você está me cobrando isso, mas eu estou muito assim, muito abaixo do nível de vocês, né? E eu sou uma pessoa muito sincera, não tenho problema com isso, né? Vocês falam em coisas que eu não tenho a menor ideia do que é, então... Mas o objetivo dessa reunião, como muita gente já falou isso para mim, o objetivo dessa reunião, primeiro, é uma reunião entre amigos, senão a gente realmente não estaria aqui. A gente já está falando quase 2 horas aqui, é culpa do Júnior. Não é nada. O Júnior fala muito devagar, cara. Fala muito devagar. Aí, desculpa aí, pessoal, sem querer. De tomar café. Aí o que acontece? Depois o Felipe que não falou nada, vai falar um pouquinho, o Pedro também. E o Patrick que só está dando uma miguela. Aí o que acontece? Primeiro que é um grupo aqui, a gente está despendendo um tempo aqui para discutir. Assim, é normal, tem gente que é mais especialista, tem gente que é menos especialista. O Júnior mostrou, eu já tinha visto aí essa apresentação do Júnior, na realidade eu não tinha muita ideia. Eu gosto de café, eu gosto de beber um café, mas agora, como o café chegou lá, eu não tenho muita ideia, né? Aí, o que acontece? São essas coisas, e eu não vejo demérito nenhum, Renê, e nem você ficar com melindre disso, porque aqui a gente está entre amigos e a gente está aqui para discutir. Não tenho melindre, não. Eu sou bastante sincero, Reinaldo. Você me conhece. Eu só constato as coisas, né? E faria apresentação com... Meu outro tema seria bem diferente, tal, mas a gente pode até deixar para uma outra época. Mas eu acho interessante porque eu acho que tendo esses dois temas, né? Uhum. A gente consegue direcionar para aquela ideia do produto. Concordo. Mesmo que não vingue, é um V0 aí. É uma discussão. A gente saiu porque é difícil sair da inércia, né? É difícil sair exatamente, Eu já gostei de cara da história, da gente envolver os sensores, da gente criar o Data Lake, a gente precisa ver se o Data Lake vai ser on-premise ou se ele vai ser na nuvem, né?
quais são os requisitos de consumo, quais são as origens dos dados e o que a gente vai querer tirar de insight dele. Eu acho que tudo isso aí dá um bom trabalho, não só de inteligência artificial, mas como de gestão de projeto, como gestão de dados, ciência de dados. Então, a gente consegue abrir um leque bem grande de discussão em cima só desse tema que o René falou agora. Então, daí a gente começa a desenhar um croquis. Eu ponho aqui a lozinha, aqui a gente desenha um croquis, entendeu? É legal. Show de bola. E é um V0. Aí o Anderson já está louco para vender isso daí. Não, eu já estou doido aqui, que eu falei, cara, o René não falou até agora, mas quando fala, me vem com a pérola, René, rapaz, você não sabe o que Eu vi os seus olhos brilhando. Você fez a apresentação do Júnior com chave de ouro, cara. Para você ver que porque que acontece? Às vezes a gente tem uma coisa boa na mão, só que a gente precisa de alguma oportunidade. A gente está falando de uma necessidade de mercado. Quando o Reinaldo falou lá atrás, a gente está olhando também, a gente está estudando o que o mercado está precisando. Você simplesmente entregou baseado na apresentação do Júnior o que realmente vocês estão precisando. Então, cara, quando você falou, você já está vendo como você está importantíssimo nesse projeto? Você já está falando em projeto. Sou apenas um Hellis. Vamos caminhar assim. O René começa a dar o mote inicial no dia dia 15. Dia 15. Dia 15 ele dá o start. Ele dá o start e a gente começa a explorar o que ele falou já. Você dá o start, René? Com certeza. Pode deixar comigo. Tá, então vou colocar. René, depois você fala quais sensores você já está usando lá e como que o cara desenvolveu aquele data lake, como que está progredindo com aquilo. Já tem um ano isso, né? Já tem um ano, mas eu acho que não deve ter evoluído não, Cristian. Mas Estado é assim mesmo, cara. O negócio para morrer de repente no Estado leva 3 anos, cara. Exato. É muito lento. Você tem ideia? O projeto, eu entrei lá nesse projeto fazendo 2 anos, era para ter instalado 10 mil câmeras no final de 2021. Nós estamos com 3 mil. Pelo menos tem as câmeras. Sim. Já vi casos de 10 anos depois não tem nem câmeras. Então, vamos nessa linha. Tudo bem? Vocês estão confortáveis? René, está confortável? Você viu? Você falou, outro que já quer vender. Então você fala. O Nunes está muito ligado com o Augusto aí. Os dois são alinhados. Todo dia o Augusto vem com um projeto novo para mim aqui. E vai sair esse projeto novo, aí vai sair. Então, dia 15, o René ele dá a semente aí para o projeto e todo mundo, na medida do possível, tenta participar, lendo alguma coisa, vendo. Isso seria uma coisa interessante. Tá? Vamos lá para a gente fechar, senão vai ficar muito tarde. Pedro Gomes, alguma observação inteligente? Só se for inteligente. Não. Se for inteligente, não. Não, por agora não. Tá bom. Tá bom? Confortável? Confortável. Felipe, observação inteligente. Só se for inteligente, vai? Eu não tenho nenhuma observação inteligente, só estou absorvendo aqui, cara. Sou muito novato ainda com isso. Então, só estou observando, cara. Muito interessante. Tá bom. Patrick, uma outra observação inteligente. Não, gostei da apresentação, foi muito boa. Acho que as minhas perguntas assim foram todas solucionadas mesmo. Agora, eu fiquei meio chateado porque assim, quem não é corintiano nesse grupo, eu acho que não tem que estar aqui. Ele falou o microfone dele pifou o microfone dele, cara. Muito bom. O microfone dele, cara. Na hora do microfone, o negócio falha, tá vendo? Corintiano, se não for corintiano, você é banido do grupo. Simples assim.
Tá bom, muito obrigado. Eu estou me matando para manter o grupo aqui. Você acabou de desmontar o grupo. Foi muito gentil e contribuiu muito. E essa foi a última participação do Patrick Debois. Excelente a participação. Foi a última participação. Na próxima semana não teremos mais ele no Excelente, elenco. muito obrigado. Foi muito bom a sua observação. Excelente. Passa no RH, Patrick. Passa no RH. Christian, a observação final? Observação final é que temos que ir para frente, temos que descobrir o que o cara quer e fornecer. Legal. Anderson? Eu gostei quando o senhor mencionou que agora que a gente vai vir que ele vai entregar vai vir com esse assunto. Um projeto, uma proposta. Um problema, nós temos que estudar um pouquinho também a respeito, né? E se ele conseguir trazer também o nosso convidado junto com ele lá, também é interessante, né? É bem-vindo, com certeza. Com certeza. Com certeza. Bom, Júnior, alguma observação? Não, só queria agradecer a atenção de todos. Obrigado por ter a paciência do pessoal aí. E vamos para as próximas aí agora. Vamos montar esse projeto aí. Foi excelente aí, foi excelente. Ô, Júnior, desculpa as porradas, tá? Porque... Eu agradeço, é tudo construtivo, né? Vou sempre levando para o aspecto positivo. Isso daí eu acho muito interessante, porque também eu estou aprendendo aqui. Aqui, o cunho do grupo é aprender. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Augusto está aí? Não, eu tenho, Júnior, muito obrigado pela palestra, foi muito boa mesmo, parabéns. E, obrigado. Patrick, sou eu que mando os e-mails de convite, tá? Mas tu sabe que eu sou corintiano, Patrick. Eu sou corintiano, então tudo bem. Eu vou continuar mandando convite para você. Então, os dois caras que organizaram, se a gente não falar de Corinthians, simplesmente não existe, sabe? Então, assim, chato, né? Não. Eu não sou assim tão doente por futebol como o Reinaldo, mas... É isso aí, gente. Obrigado. Tá? Pessoal, Felipe, muito obrigado pela participação. Tchau, pessoal. Próxima Um abraço, reunião, dia pessoal. 15. Obrigado por tudo aí, pessoal. Obrigado aí. Abraço.